Milionário humilhou sua esposa após ela pedir divórcio, mas quando ela revela um segredo, ele se arrepende amargamente. Henrique, com seu terno impecável e uma expressão de superioridade, observava Carla de longe. Ele não conseguia esconder o desprezo em seus olhos, ainda que tentasse manter a compostura diante dos convidados. Eles estavam em uma festa luxuosa, mas enquanto todos celebravam, ele mal disfarçava o desdém que sentia por sua esposa. Carla estava ao seu lado, como sempre, uma mulher de beleza delicada, mas cujos olhos já não brilhavam com a mesma vivacidade de antes. Durante anos, Henrique a tratou com indiferença e, muitas vezes, com crueldade. Seus comentários afiados sobre sua aparência, suas escolhas e até suas convicções sempre a atingiam como lâminas afiadas. Ele se tornará um homem arrogante, imune às necessidades emocionais de sua esposa. Carla, que sempre fora uma mulher doce, acolhedora e carinhosa, agora sentia-se uma sombra, uma presença desnecessária ao lado do marido. Ela sempre tentará agradá-lo. Trabalhou ao seu lado, sempre com um sorriso no rosto, cuidou da casa, apoiou sua carreira, mas Henrique, imerso na sua fortuna e status, não conseguia ver mais nada além de si mesmo. Carla, no entanto, guardava consigo um segredo que a corroía por dentro. E, agora, com o coração pesado e uma determinação silenciosa, ela havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Naquela noite, ela o encarou durante um jantar íntimo. Henrique, alheio ao que estava prestes a ouvir, continuava a falar sobre suas conquistas, sem perceber a dor que transbordava nos olhos da esposa. Henrique, Carla disse, sua voz tremendo de emoção, mas firme como uma rocha, eu não posso mais continuar assim. Estou pedindo o divórcio. Henrique riu, não acreditando nas palavras que acabará de ouvir. Ele a olhou com um sorriso sarcástico, como se ela estivesse fazendo uma piada. Você acha que vai encontrar alguém melhor do que eu, Carla? Você sem mim é nada. Aquelas palavras, proferidas com tamanha frieza, cortaram o coração de Carla. Mas, ao invés de ceder à humilhação, ela se manteve firme. Estava cansada. Cansada de ser menosprezada. Cansada de não ser vista, não ser ouvida e, acima de tudo, de ser tratada como se fosse invisível. Ela havia tomado uma decisão, e agora não havia mais volta. Carla se levantou da mesa, sem uma palavra a mais, e deixou a mansão que costumava chamar de lar. Ela sabia que seu casamento, marcado por anos de desrespeito e traições emocionais, não tinha mais salvação. Já estava decidida a recomeçar sua vida, mas antes, sentia que precisava enfrentar Henrique pela última vez. No dia seguinte, Carla procurou um advogado e iniciou os processos de separação. Quando o momento chegou, e ela estava prestes a assinar os papéis, pediu uma última conversa com o homem que um dia amou. Parte 2. O segredo guardado. Henrique estava cético, achando que Carla apenas estava tentando provocar mais uma de suas ameaças vazias. Ele acreditava que ela não teria coragem de ir até o fim. Quando se encontraram na sala de estar da mansão, a tensão entre os dois estava palpável. Ele, sentado em uma cadeira de couro, com os braços cruzados e um sorriso presunçoso no rosto. Carla, de pé, o olhava com uma serenidade que ele jamais imaginara que ela fosse capaz de ter. Henrique, Carla começou, sua voz calma, mas intensa. Você sempre me viu como fraca, não é? Sempre achou que eu não era nada sem você, que eu nunca teria coragem de seguir em frente. Henrique balançou a cabeça, um sorriso de escárnio ainda se formando em seus lábios. E você acha que vai mudar isso agora? Que história você vai me contar, Carla? Carla respirou fundo, seus olhos brilhando com um misto de dor e coragem. Ela sabia que o momento era decisivo. Eu não pedi o divórcio por causa das humilhações, Henrique, ela disse, sua voz mais baixa agora, como se o peso de suas palavras fosse o último fardo que ela poderia carregar. Eu pedi porque você não sabe, mas, durante todos esses anos, eu estive lutando contra uma doença muito grave. Henrique ficou imóvel, suas palavras falhando. O quê? Ele murmurou, tentando entender o que ela estava dizendo.
Carla o encarou com olhos que refletiam uma dor que ele nunca havia percebido. Eu nunca te contei, porque não queria que você me olhasse com pena. E também, eu ainda te amava. Eu queria que você me visse como sua parceira, não como alguém frágil. A revelação caiu como uma bomba. Henrique, que sempre tivera o controle da situação, agora parecia perdido. Ele observava Carla como se ela fosse uma estranha, sua mente tentando processar as palavras que ela acabará de dizer. A mulher que ele desprezara durante todos aqueles anos não só aguentará suas humilhações, como também enfrentava uma batalha silenciosa contra uma doença. E ela nunca pediu ajuda. Nunca fez questão de ser tratada de forma especial. Sempre esteve ali para ele, enquanto ele se embriagara na sua arrogância. Carla, sentindo o peso de sua própria vulnerabilidade, sentiu uma paz interna. Ela havia feito o que precisava ser feito, revelado o que ninguém jamais soubera. Agora, Henrique tinha que lidar com a verdade que ele sempre ignorou. Henrique olhou para Carla com um ar de incredulidade, seu sorriso sarcástico desaparecendo aos poucos. Ele estava prestes a desferir mais uma piada cruel, mas algo na postura dela o fez hesitar. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que esperar da mulher que sempre considerará frágil e submissa. Ela, que antes parecia estar à sua disposição, agora exalava uma serenidade que o desconcertava. Carla permaneceu em pé diante dele, seu olhar firme e profundo. A sala, que costumava ser o palco das discussões e humilhações, agora parecia um tribunal silencioso, onde ela tinha o poder de revelar uma verdade que ele jamais imaginaria. Henrique se sentou na poltrona, tentando manter sua postura arrogante, mas não conseguia disfarçar a apreensão que começava a crescer dentro de si. Henrique, você nunca me conheceu de verdade, Carla disse, a voz calma, mas com uma força sutil que fez o coração dele acelerar. Eu não pedi o divórcio só por causa das humilhações, das piadas que você fez sobre mim ao longo dos anos. Ele franziu a testa, já começando a questionar o que ela queria dizer. Do que você está falando, Carla? Ele perguntou, já começando a se sentir inquieto. Ela respirou fundo e, por um momento, parecia que o peso da confissão a sufocava. Mas, ao mesmo tempo, o olhar dela transmitia uma coragem que ele nunca imaginara que ela possuía. Seus olhos, antes tristes e cansados, agora refletiam uma força silenciosa. Ela o encarou com firmeza, como se estivesse prestes a tirar o véu de uma mentira que ele nunca quis enxergar. Eu pedi o divórcio, Henrique, ela continuou, porque, por todos esses anos, eu estive lutando contra uma doença grave, algo que você nunca soube, algo que eu escondi de você. Henrique congelou. As palavras dela não pareciam reais. Ele a olhou como se fosse um estranho, tentando compreender o que ela acabará de dizer. Doença? Você está falando sério? Ela assentiu com a cabeça, sua expressão tranquila, mas os olhos revelavam a profundidade de uma dor que ele nunca tinha notado. Sim, Henrique. Durante anos, eu estive passando por tratamentos pesados, suportando dores imensas, mas nunca pedi que você olhasse para mim com pena. Eu não queria que você me visse como uma vítima. Eu queria que você me visse como uma parceira, como uma mulher capaz de enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Mas você nunca me olhou dessa forma, nunca me viu além de uma sombra em sua vida. Henrique, que até aquele momento acreditava ter o controle de tudo, agora parecia estar diante de algo muito maior do que ele jamais imaginara. Carla não estava apenas lhe revelando uma doença, ela estava lhe mostrando o quanto ele a havia ignorado, o quanto ele havia desconsiderado a luta silenciosa que ela enfrentava todos os dias, enquanto ele se afundava em sua própria arrogância. O silêncio entre os dois era pesado, quase insuportável. Henrique não sabia o que fazer. Ele havia sido tão cruel, tão cínico, que agora, diante da mulher que ele desprezara, se sentia impotente. Sua mente estava em choque, tentando assimilar que a mulher a quem ele nunca dera valor estava, na verdade, carregando um fardo que ele nunca soubera. Carla deu um passo à frente, não com raiva, mas com uma dignidade que o desarmava. Eu não precisava de sua piedade, Henrique.
Eu só queria o que todo ser humano precisa: respeito, compreensão e alguém para caminhar ao meu lado. E você, ao invés disso, me tratou como se eu fosse invisível, como se o meu sofrimento fosse irrelevante. Henrique sentiu um nó apertado em sua garganta. As palavras de Carla reverberavam em sua mente, e ele não conseguia mais se enganar. Ele havia perdido a chance de ser um marido, um companheiro, e, agora, ela estava lhe dizendo que ele nunca teria sido capaz de enxergá-la, não importa o quanto tentasse. Carla deu mais um passo para trás, olhando diretamente nos olhos dele. Eu já tomei minha decisão, Henrique. Não é por causa das humilhações, não é por causa das palavras que você usou para me ferir. É porque, ao longo de todos esses anos, eu vi que você nunca foi capaz de me dar o que eu realmente precisava. Eu segui minha vida ao seu lado, carregando o peso da minha doença e a dor do abandono emocional. Mas agora, eu preciso me libertar. Eu preciso de alguém que me veja, que me respeite. Henrique, completamente atordoado, não sabia o que dizer. A dor do arrependimento consumia, mas ele sabia que não podia mudar o passado. Tudo que restava agora era a dura realidade de que a mulher que ele negligenciara estava se afastando, e ele não tinha mais o poder de retê-la. Carla, com os olhos marejados, mas uma expressão resoluta, deu as costas e se dirigiu à porta. Ela estava deixando para trás não só o homem que um dia amou, mas a imagem da mulher que, por tanto tempo, se sentiu pequena e insignificante. Agora, ela estava pronta para dar o próximo passo em sua vida, um passo sem ele, sem a sombra da humilhação. Henrique ficou ali, sozinho, com os pensamentos tumultuados e o peso do arrependimento esmagando seu peito. Ele tinha tudo, mas havia perdido o que realmente importava. Carla deixou a sala sem olhar para trás, mas, ao fechar a porta, uma parte de Henrique parecia ter se fechado também. Ele permaneceu sentado, atônito, os olhos fixos no vazio, como se tentasse processar o que acabará de ouvir. O som da porta batendo ecoou como um sinal de despedida definitiva. Cada palavra dita por Carla ficava reverberando em sua mente, repetindo-se, como se ele estivesse sendo castigado pela lembrança de tudo o que fizera. Os minutos se arrastavam. Henrique finalmente se levantou da poltrona e caminhou até a janela. Olhou para o lado de fora, para o jardim imenso de sua casa, que parecia refletir todo o vazio que ele sentia por dentro. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, uma carreira de sucesso. Mas agora, tudo isso parecia inútil. Carla não estava mais ao seu lado, e ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer para reconquistar o que havia perdido. Sua arrogância, seu desprezo por ela, agora se transformavam em uma agonia sem fim. Fechando os olhos por um momento, ele lembrou de quando se apaixonara por ela. Carla tinha sido sua grande aliada, sua parceira. Ele sabia que ela sempre estivera ao seu lado, mesmo quando ele estava focado apenas em seus negócios e conquistas. Ela se desdobrava para agradá-lo, cuidava dele, sempre com um sorriso, sempre tentando dar o melhor de si. E, no entanto, ele nunca a viu de verdade. Nunca percebeu o sofrimento que ela estava enfrentando, nunca se importou o suficiente para ver além da fachada de uma vida de luxo. Ele estava tão envolvido em sua própria vaidade que não percebeu os sinais, não percebeu a dor silenciosa que Carla carregava consigo. Henrique começou a caminhar pela casa vazia, seu coração pesado como uma pedra. Ele sabia que a vida como ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. A ausência de Carla era palpável. Ele tentava encontrar algum consolo, alguma maneira de justificar o que fizera, mas não havia desculpas para a maneira como a tratara. A ideia de que Carla estava lutando sozinha, sem nunca revelar a verdadeira gravidade de sua condição, o deixava sem palavras. Ele nunca imaginara que ela pudesse estar sofrendo em silêncio. Ela, que sempre fora forte ao seu lado, sempre pronta para suportar as tempestades que ele enfrentava, nunca o havia deixado ver que, na realidade, ela estava lidando com uma tempestade ainda maior, algo que ele nem sequer suspeitara. E agora ele se perguntava, como poderia ter sido tão cego? Enquanto ele passava por cada cômodo, o vazio se tornava mais apertado.
As lembranças de momentos felizes juntos pareciam distantes e irreais. Carla rindo em suas viagens, compartilhando suas pequenas vitórias, cuidando de cada detalhe da casa. Mas, em meio a todas essas lembranças, ele não conseguia afastar o pensamento de que ela estava partindo para sempre. Ela tinha se afastado não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele sabia que, mesmo se ela voltasse, as coisas nunca seriam as mesmas. O que ela havia sofrido não poderia ser apagado, e o que ele havia feito para ela não poderia ser desfeito. Henrique sentou-se no sofá e olhou para as fotos nas paredes da sala. Fotos que antes traziam boas lembranças, agora pareciam um lembrete doloroso de tudo o que ele havia perdido. Ele fechou os olhos, tentando bloquear as imagens, mas logo surgiram em sua mente. Carla sorrindo para ele, com o olhar amoroso de sempre. Mas, ao mesmo tempo, ele se lembrava das palavras dela, da dor que ele havia causado, da crueldade com que a tratara. Era tarde demais para se arrepender. O peso da culpa o esmagava. A dor do arrependimento se infiltrava em cada fibra de seu ser, deixando-o impotente, sem saber o que fazer. O que ele podia oferecer agora a ela? Além de palavras vazias que já não tinham mais significado, a vida que ele tanto valorizara, a riqueza e o sucesso, agora eram sombras diante da realidade que ele estava vivendo. O que ele queria, o que ele precisava, estava distante de seu alcance, e ele sabia que nunca mais poderia tê-lo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. O som parecia estranho naquela casa silenciosa, mas ele o atendeu. Era o advogado que Carla havia contratado. O advogado que agora se tornaria o responsável por tornar oficial a separação entre eles. Henrique, com a voz baixa e rouca, escutou as palavras do advogado. A documentação está quase pronta. Henrique, Carla já decidiu. O divórcio vai seguir em frente, e não há nada mais que possamos fazer. Aquelas palavras soaram como uma sentença final. Henrique ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O advogado, percebendo o tom da conversa, suspirou e tentou ser mais ameno. Eu sei que as coisas não aconteceram da maneira que você esperava, mas há algo que precisa ser dito. Carla tem feito escolhas difíceis, mas ela está em paz com a decisão. Ela está pronta para seguir em frente, e você também precisará fazer o mesmo. Henrique desligou o telefone e se deixou cair novamente no sofá. Ele não sabia o que fazer com essa nova realidade, essa vida sem Carla. A verdade agora estava diante dele com clareza dolorosa. Ela estava indo embora, e ele nunca a tratou com o valor que ela merecia. As lágrimas começaram a surgir, mas Henrique as afastou. Ele havia sido o homem que tinha tudo, mas, no final, perdeu o mais importante. Os dias seguintes foram um tormento silencioso para Henrique. Ele se encontrava em um estado de reflexão profunda, algo que não havia experimentado em anos. A sua rotina, antes cheia de compromissos de negócios e festas luxuosas, agora parecia vazia e sem sentido. Cada evento, cada reunião, parecia uma tentativa vã de preencher o buraco que Carla havia deixado. Mesmo estando cercado por pessoas, Henrique se sentia mais só do que nunca. A casa, que antes era um símbolo de sucesso, agora refletia a solidão de sua alma. Henrique sabia que, no fundo, não havia ninguém ao seu redor que realmente o entendesse. As pessoas em sua vida estavam lá por interesse ou por status, não por uma conexão verdadeira. Ele já não sabia mais o que era ter uma conversa genuína ou um abraço sincero. Ele havia sido um homem que se cercou de luxo, mas esqueceu de cultivar os valores que realmente importam: empatia, amor e respeito. No entanto, o vazio de sua casa parecia ser a única coisa real agora. Ele passou a andar pela mansão silenciosa, tocando objetos que antes considerava preciosos, mas que agora pareciam insignificantes. O relógio que Carla adorava, a taça de cristal que ela comprará em uma viagem, o sofá onde se sentavam juntos para assistir à TV. Tudo aquilo não tinha mais importância para ele. Ele se dava conta de que as coisas materiais, por mais que fossem grandiosas, não podiam preencher o buraco de seu coração.
Henrique começava a perceber que as coisas que ele achava essenciais eram, na verdade, meras distrações. Ele se lembrou das noites em que Carla ficava ao seu lado, conversando sobre seus sonhos, suas preocupações, e ele simplesmente as ignorava, dando atenção apenas ao que era tangível, ao que ele poderia ostentar. Ela sempre estivera ali, disposta a ouvi-lo, a apoiá-lo, mas ele nunca valorizara como deveria. Agora, ele queria desesperadamente que ela voltasse, mas sabia que isso não aconteceria. Naquela noite, Henrique decidiu ir até o lugar que sempre fora seu refúgio, o escritório. Fechou a porta atrás de si e se sentou em sua cadeira de couro, que, agora, parecia desconfortável. Ele olhou para a tela do computador, onde uma série de e-mails e relatórios de negócios aguardavam sua atenção. Mas, por mais que tentasse se concentrar, sua mente estava distante. Ele não queria mais pensar em lucros, novos projetos ou expansão. Ele queria, acima de tudo, voltar no tempo e mudar a forma como havia tratado Carla. Ele se levantou e foi até a estante, onde guardava os álbuns de fotos. Com mãos trêmulas, ele folheou as páginas, revivendo os momentos que compartilhou com ela. O sorriso de Carla nas fotos era contagiante, e ele, em sua arrogância, nunca havia dado valor a isso. A mulher que ele desprezara por tanto tempo estava ali, em cada foto, sendo sua parceira, sua companheira, sua verdadeira amiga. A dor que ele sentia agora, de não poder voltar atrás, o consumia. Henrique sentou-se no chão, ainda olhando para as imagens. Era difícil de acreditar que tudo o que ele tinha agora era solidão, e tudo o que ele havia perdido era a verdadeira essência do que significava ser amado. Ele se sentia como um homem vazio, que passará tanto tempo em busca do sucesso, mas nunca tivera a verdadeira felicidade. A solidão o apertava a cada segundo. Era difícil acreditar que a mesma pessoa que lhe dava apoio, carinho e paciência agora não estava mais ali. Ele havia se acostumado com a ideia de que Carla sempre estaria ao seu lado, mas a realidade o atingiu como um golpe, mostrando-lhe que ninguém é eterno. O que ele não soubera ver era que ela estava se sacrificando em silêncio, tentando manter a relação à tona enquanto, internamente, ela sofria, buscando sua própria recuperação. Era tarde demais. O pensamento de que Carla pudesse voltar a se reconciliar com ele parecia cada vez mais distante, e ele sabia que ela jamais voltaria atrás, pois a dor que ele causará havia sido profunda demais. Mesmo que ela decidisse dar-lhe uma segunda chance, seria impossível apagar o passado. Os momentos de humilhação, os desprezos disfarçados de brincadeiras, os olhares que a desvalorizavam, tudo aquilo havia deixado cicatrizes profundas que ele agora via com clareza. Ele não podia mais negar a verdade. Ele havia perdido a única pessoa que o amou de verdade. Enquanto a noite avançava, Henrique começou a pensar em tudo que Carla lhe dissera na última conversa. Ele se lembrou de cada palavra dela, como se aquelas palavras tivessem sido ditas não apenas para ele, mas também para ele mesmo se enxergar, para que visse o homem que se tornará. E, agora, vendo a situação com um olhar mais atento e menos egocêntrico, ele entendeu o que Carla tentará lhe mostrar. A vida que ele sempre imaginara ter, cheia de luxo e superficialidades, não valia nada sem amor. E ela, a mulher que ele mais desprezara, havia sido sua verdadeira riqueza, a única coisa que realmente importava. O som do relógio ecoou na casa silenciosa, e Henrique sabia que o tempo estava se esgotando para ele. Mais do que nunca, ele desejava ter a chance de começar de novo, de fazer as coisas de maneira diferente. Mas ele sabia que, no fundo, a chance que ele perdeu, a verdadeira chance de mudar, já havia se esvaído. Carla estava distante, e ele ficava lá, sozinho, enfrentando o peso da sua própria culpa. Os dias seguintes foram um labirinto de arrependimento e desespero para Henrique. A mansão, que antes irradiava um brilho de riqueza e poder, agora parecia um eco vazio de sua antiga vida. Cada cômodo, cada objeto, cada quadro na parede parecia se perguntar: onde está Carla? Ele caminhava pelos corredores como um homem perdido, as sombras da noite cobrindo suas ações, enquanto seus próprios pensamentos o consumiam. Henrique não conseguia mais se concentrar em seus negócios. Seus sócios começaram a perceber sua distração e preocupação,
Mas ele não tinha mais vontade de esconder o que estava acontecendo. Ele sabia que, no fundo, o que ele sentia era mais forte do que qualquer contrato, qualquer negociação milionária ou qualquer evento social que tentasse participar para preencher o vazio. O vazio de sua alma, agora irreparável. Enquanto tentava lidar com seu tormento interno, ele se lembrava de todos os momentos em que, com orgulho, desdenhara de Carla. As conversas que ele interrompia sem paciência, as piadas sobre sua aparência, as críticas que ele sempre disfarçava como brincadeiras. O quanto ele ignorou os sacrifícios que ela fizera por ele e pela família. Carla sempre estivera ali, ao seu lado, cuidando de tudo, trabalhando incansavelmente para manter o lar, mesmo quando sua saúde se deteriorava. Henrique nunca percebeu o peso silencioso que ela carregava. Uma noite, Henrique decidiu que precisava procurar por Carla, precisava vê-la novamente, nem que fosse para pedir perdão. Ele sabia que seria difícil, talvez até impossível recuperar o que foi perdido, mas algo dentro dele dizia que ele precisava tentar. As horas se arrastaram enquanto ele pegava o telefone, hesitando, não sabendo como iniciar a conversa. O orgulho ainda lhe dizia para esperar mais um pouco, para ser mais cuidadoso, mas seu coração estava quebrado, e ele não aguentava mais a solidão. No final, ele não conseguiu enviar a mensagem. A cada tentativa, ele voltava atrás, temendo que qualquer palavra que dissesse fosse insuficiente para curar o que ele havia destruído. Sentia como se tivesse perdido não só o amor de sua vida, mas também a sua própria humanidade. Ele havia sido cruel, egoísta e arrogante por tanto tempo que agora, diante do peso da verdade, ele não sabia como ser melhor. Nos dias seguintes, as visitas ao escritório de advogados começaram a se tornar mais frequentes, mas Henrique não tinha coragem de assinar qualquer documento. Ele sabia que, por mais que tentasse, o que Carla lhe pedirá não poderia ser desfeito. O divórcio estava em andamento, e ele só podia ver isso como mais uma consequência da dor que ele causará. Cada documento parecia uma pedra, mais uma barreira entre ele e a mulher que ele agora desejava mais do que tudo. A vida, para Henrique, estava se tornando uma sombra daquilo que ele havia imaginado. Ele, que sempre teve tudo que o dinheiro poderia comprar, agora sentia o gosto amargo da solidão. O sucesso, que ele antes considerava seu maior bem, já não tinha mais valor. E o que mais o perturbava era o pensamento constante de que, mesmo que pudesse reconstruir sua fortuna, ele nunca conseguiria reconstruir o amor de Carla. Ela estava distante, e ele não sabia como trazê-la de volta. A única coisa que restava a Henrique era a dor do arrependimento, uma dor imensa, que o consumia a cada dia. À medida que se afundava em seus próprios pensamentos, ele se dava conta de que seu orgulho e sua arrogância haviam sido os verdadeiros inimigos da felicidade dele. Ele havia feito Carla se sentir invisível, como se nada que ela fizesse fosse suficiente. Ela, que sempre havia sido a pessoa mais generosa e amável que ele conhecera, agora estava longe, vivendo sua própria vida, enquanto ele permanecia preso em um mar de culpa. Henrique agora sentia falta de algo muito mais importante do que os bens materiais. Ele sentia falta do sorriso de Carla, da forma como ela olhava com carinho, da paciência que ela tinha até nos momentos mais difíceis. Ele sentia falta da presença dela em sua casa, e agora sua mansão de luxo parecia um cenário frio e impessoal. Foi em uma dessas noites solitárias, enquanto andava pela casa sem rumo, que Henrique se deparou com uma carta de Carla. Ela havia deixado a carta em cima de uma mesa, logo antes de sair. Ele não soubera que ela havia escrito. Com o coração apertado, ele abriu o envelope e começou a ler, tentando não imaginar o que ela sentia enquanto escrevia aquelas palavras. Henrique, eu sei que você deve estar se perguntando como foi que chegamos até aqui. Eu sei que você não pode voltar atrás e nem pode mudar o passado, mas quero que você saiba que sempre desejei o melhor para nós dois. Eu fiz tudo o que pude para que nossa vida fosse boa, para que nossa casa fosse um lar. Mas, infelizmente, não posso continuar vivendo em uma relação onde não sou valorizada. Você me magoou profundamente, mas eu não guardo rancor. Eu apenas preciso seguir em frente, por mim mesma, para encontrar a paz que tanto preciso. Não é por você, Henrique, é por mim.
Ele leu e releu aquelas palavras, e cada frase soava como um golpe no seu coração. Carla havia tomado a decisão de seguir em frente, e ele sabia que não havia mais como mudar sua escolha. Ela estava finalmente livre. E, mais do que nunca, ele se deu conta de que o único responsável por essa separação era ele mesmo. Agora, Henrique estava sozinho, cercado por coisas materiais, mas sem o que realmente importava. A casa estava vazia, e o peso de sua própria culpa era insuportável. Ele tentava lutar contra a dor, mas sabia que, no fundo, aquela dor era merecida. Ele perdeu Carla, e perderá-se a si mesmo no processo. Henrique não sabia mais o que fazer consigo mesmo. O remorso que o corroía parecia ser uma constante, uma sombra que não o deixava em paz. Ele tentava preencher os vazios da sua vida com mais trabalho, mais negócios, mais festas. Mas, por mais que tentasse, nada parecia capaz de afastar o peso do que ele havia perdido. O sucesso financeiro já não tinha mais sabor, e sua fortuna parecia inútil quando comparada ao que realmente importava: o amor e o respeito de Carla. Em um desses dias, enquanto passava por um de seus projetos imobiliários, Henrique recebeu um telefonema inesperado. O número não estava registrado em seu celular, mas algo no toque o fez parar. Ele atendeu, sem saber o que esperar. Henrique? Aqui é o Marcos, o advogado da Carla, disse uma voz grave do outro lado da linha. Henrique sentiu o coração apertar ao ouvir o nome de Carla. A voz de Marcos era calma, mas havia algo nela que fazia Henrique sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Eu estou tentando entrar em contato com você sobre a venda da casa. Carla decidiu que vai seguir em frente com a venda da propriedade que vocês compartilhavam. Ela já assinou os documentos, e agora é sua vez. Você precisa vir até o escritório para dar a sua assinatura. Henrique. Aquelas palavras atingiram Henrique como uma flecha. Ele não sabia o que mais o surpreendia: o fato de que Carla estava realmente decidida a vender tudo e seguir em frente, ou o modo como ela havia se distanciado dele de forma tão definitiva. O peso da perda o esmagava. Ele ainda pensava na possibilidade de encontrá-la, de pedir uma chance para conversar, para tentar salvar o que restava. Mas ele sabia que a decisão de Carla estava tomada. Ela já havia dado seu adeus. Com um nó na garganta, Henrique fez o caminho até o escritório de Marcos. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, como se seu corpo estivesse se arrastando, sentindo a dor de cada escolha errada que ele fizera. Quando chegou, foi recebido por Marcos, que parecia entender o sofrimento de Henrique, mas também estava determinado a seguir com os trâmites legais. A Carla pediu para que eu falasse com você. Ela não quer mais voltar atrás. Henrique. Ela precisa de um novo começo, disse Marcos, com um olhar que era, ao mesmo tempo, firme e compreensivo. Henrique tentou encontrar palavras, mas elas se embolavam em sua garganta. Ele queria pedir desculpas, queria dizer que estava arrependido, que ele ainda a amava. Mas tudo o que ele encontrou foi um silêncio desconfortável, que preenchia o espaço entre ele e o advogado. Marcos, percebendo a angústia de Henrique, disse: ela não está mais aqui. Ela se mudou para um novo lugar. E, apesar de tudo o que aconteceu, ela ainda me pediu para ser cordial com você. Ela não quer mais que você se torture com a culpa. Ela já fez sua escolha. Agora, você também precisa tomar a sua. Aquelas palavras caíram como um peso no peito de Henrique. Ele sabia que Carla estava se distanciando, criando uma nova vida para si mesma, algo que ele havia impedido por tanto tempo. Ele havia tomado decisões egoístas, achando que a riqueza e o poder poderiam corrigir suas falhas. Mas, na verdade, ele não poderia controlar o que ela sentia. Com as mãos trêmulas, Henrique assinou os papéis que finalizavam a separação, a venda da casa e a divisão dos bens. Era o fim de uma história, mas também o início de uma nova realidade. Ele sentia um vazio imenso, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. O que restava agora era a solidão de sua grande fortuna e a consciência de que, ao longo dos anos, ele havia destruído o que tinha de mais valioso. Depois de assinar os documentos, Henrique não saiu imediatamente.
Ficou por mais alguns minutos, sozinho no escritório, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele fechou os olhos e se permitiu lembrar de momentos felizes, de quando Carla sorria, quando ela o amava. Mas, em vez de alívio, esses pensamentos só aumentavam sua dor. Ele sabia que havia falhado com ela. Sabia que não havia mais nada que pudesse fazer para mudar isso. Quando finalmente saiu do escritório, Henrique teve a sensação de que estava caminhando para o abismo. Ele, que sempre teve tudo ao seu alcance, agora estava diante de um vazio profundo. Não havia mais dinheiro que pudesse comprar o amor de Carla, nem poder que pudesse restaurar o que ele destruíra com sua arrogância. Enquanto dirigia de volta para casa, Henrique se deu conta de que, por mais que tentasse, ele não poderia voltar no tempo. Ele havia perdido o que era mais importante e, agora, precisava aprender a viver com as consequências de suas escolhas. Mas, no fundo, ele sabia que nunca mais seria o mesmo. A dor de perder Carla o acompanharia para sempre, como um lembrete constante de que o amor não pode ser comprado e que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas na forma como ela trata os outros. Henrique se sentiu pequeno, minúsculo diante de sua própria vida. Ele já não sabia mais o que fazer, mas uma coisa estava clara: ele precisaria de tempo para se reconstruir, se isso fosse possível. Mas ele também sabia que nada poderia trazer Carla de volta. E a perda dela era uma dor que ele teria que carregar até o fim dos seus dias. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Henrique. A casa que antes parecia um palácio, repleta de luxo e elegância, agora estava vazia. Ele percorria os cômodos, tentando se apegar a alguma lembrança, a algum vestígio do que fora sua vida com Carla, mas tudo parecia distante, como se estivesse vivendo em um filme onde ele não fazia mais parte da trama. Henrique começou a se afundar cada vez mais no trabalho, como uma forma de fuga. Mas, por mais que ele se dedicasse aos seus negócios, a dor da perda de Carla era inescapável. Ele tentava, com todas as forças, enganar a si mesmo, buscando distrações nas reuniões de negócios, nas festas extravagantes e nas viagens internacionais. Mas, por dentro, ele estava vazio. Sem ela, a vida não tinha mais sabor. E, quando caía na cama, à noite, ele não conseguia dormir. A lembrança de suas palavras ecoava em sua mente, e ele se perguntava, repetidamente, como foi que chegará àquele ponto. Carla, por outro lado, estava começando uma nova fase de sua vida. Depois de assinar os papéis de divórcio e vender a casa, ela se mudou para um apartamento simples, mas aconchegante. Ela nunca quis luxo, nunca quis a ostentação que Henrique insistia em oferecer. O que ela desejava, acima de tudo, era paz. E, agora, pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que estava começando a reconstruir sua vida. Embora ainda houvesse cicatrizes profundas em seu coração, o alívio por se livrar da dor do relacionamento tóxico fazia com que ela sentisse uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ela passou a frequentar um grupo de apoio para mulheres que haviam enfrentado relacionamentos abusivos e, aos poucos, foi se redescobrindo. Encontrou forças em si mesma, em sua jornada de cura. Sentia-se mais confiante a cada dia, aprendendo a se amar novamente. A decisão de seguir em frente não foi fácil, mas era necessária para que ela pudesse, finalmente, viver sem medo, sem humilhações, sem a constante sensação de inadequação. Aos poucos, Carla foi se conectando com antigas amigas, retomando velhos hábitos que havia abandonado quando se casou com Henrique. Ela redescobriu o prazer de ler um bom livro, de passear sem pressa, de viajar para lugares simples, mas que traziam um sorriso genuíno ao seu rosto. Sua vida agora era sua, e ela não precisaria mais se esconder atrás de um homem que nunca soubera ver seu valor. Henrique, porém, não conseguia seguir em frente. A culpa e o arrependimento o consumiam. A cada ligação, a cada e-mail que ele recebia de seus negócios, a cada oferta milionária que caía em seu colo, ele sentia que nada daquilo valia a pena. Tudo o que ele desejava agora era ter Carla de volta, ouvir a sua voz, sentir o toque dela, ver aquele sorriso que ele havia ignorado por tanto tempo. Foi quando, em uma das poucas noites em que ele conseguiu dormir,
Um sonho o atormentou. No sonho, ele estava de volta à casa onde viverá com Carla, mas algo estava estranho. Ele a via, mas ela não olhava para ele. Ela estava lá, em seu lugar, ocupando a sala que eles compartilhavam, mas estava rodeada de luz e de felicidade, como se estivesse em um campo de flores. Henrique, no sonho, tentou se aproximar dela, pedir perdão, implorar para que ela o aceitasse de volta, mas ela o ignorava, sua imagem se distorcendo à medida que ele se aproximava. Ele acordou de sobressalto, suando frio, o coração batendo forte. Era como se o sonho fosse uma metáfora cruel da sua realidade. Carla estava lá, mas não estava mais com ele. Ela estava feliz, livre, e ele estava preso, apegado ao arrependimento e à dor de suas próprias escolhas. No fundo, Henrique sabia que nunca teria outra chance. Ele havia perdido a mulher que realmente importava, e o preço disso era uma solidão que ele nunca soubera que existia. Ele queria fazer algo, queria se desculpar de uma maneira que realmente a tocasse, mas sabia que as palavras não poderiam curar o que ele havia destruído. Foi então que, em um momento de clareza, ele teve uma ideia. Talvez, ao invés de tentar reconquistá-la, ele devesse ajudá-la a seguir em frente da melhor maneira possível. Ele sabia que a única forma de Carla realmente se libertar do que ele representava era, talvez, ele mesmo dando o passo final. Assim, ele decidiu fazer algo que jamais imaginou ser capaz. Ele iria renunciar a tudo. À riqueza, aos negócios, à fama. Ele queria, de alguma forma, ajudar Carla a recomeçar, sem ser uma sombra sobre ela. Henrique estava começando a entender que o verdadeiro amor não se mede pelo quanto alguém pode dar, mas pelo respeito, pela sinceridade e pela liberdade de permitir que a outra pessoa seja quem realmente é. Mas, será que já era tarde demais para isso? Ou ele ainda poderia, de algum modo, encontrar a redenção em um mundo que já parecia ter fechado as portas para ele? Henrique, com a decisão tomada, começou a planejar sua ação. Ele sabia que, por mais que quisesse mudar, o estrago já estava feito. Carla não merecia mais ser tratada como um simples objeto de suas escolhas egoístas. Ela merecia o mundo, mas ele sabia que nunca seria capaz de reparar as feridas que causou. A única coisa que ele ainda poderia fazer era tentar, de alguma forma, dar-lhe a liberdade que ela havia buscado ao pedir o divórcio. Naquela manhã, enquanto o sol nascia, Henrique dirigiu-se ao escritório de seu advogado. Ele não estava ali para discutir sobre suas empresas ou contratos, mas sim para dar início a um processo que muitos considerariam radical e impensável. Ele queria abrir mão de tudo o que possuía: a fortuna, as propriedades, a influência. Tudo o que pudesse ser uma corrente que aprendesse ao seu passado de sofrimento. Ele sabia que Carla nunca precisaria de sua riqueza, mas talvez, apenas talvez, ela precisasse dessa última ação de sua parte para conseguir se reerguer sem a sombra do homem que a tratou com desprezo. No escritório, Henrique assinou os papéis. O advogado olhou para ele, surpreso. Não era comum que um homem como Henrique desistisse tão facilmente de tudo o que havia conquistado. Mas Henrique estava além de preocupações materiais. O que ele queria agora era dar a Carla a chance de viver plenamente, sem ele, sem seu dinheiro, sem suas humilhações. Apenas ela, o mundo e a liberdade que ela merecia. Após a assinatura, Henrique mandou entregar os documentos diretamente a Carla. Ele não queria procurá-la pessoalmente. Ele sabia que ela precisaria de tempo para entender o gesto, para processá-lo. E, mais do que tudo, sabia que não tinha o direito de invadir mais uma vez seu espaço, sua vida. Carla recebeu a visita de um mensageiro com os papéis. Ao abri-los, ela ficou atonita. O que Henrique tinha feito parecia impossível. Ele havia renunciado à fortuna, aos bens, e até à sua posição de destaque no mundo empresarial. No entanto, ao olhar para os documentos, uma sensação mista tomou conta dela. Por um lado, ela sentia um alívio imenso, pois sabia que finalmente estava livre de tudo o que aprendia ao passado. Mas, por outro, sentia uma tristeza profunda. Não era o que ela queria. Não era isso que ela pedirá. Ela precisava de algo diferente.
O que ela buscava não estava na sua liberdade financeira, nem em bens materiais. O que ela queria era paz interior, felicidade genuína e talvez até a chance de amar novamente, mas desta vez, a si mesma primeiro. Enquanto isso, Henrique, no silêncio de sua casa vazia, sentia que sua vida havia chegado ao fim. Ele agora estava sozinho, com apenas suas escolhas e suas lembranças. A cada dia que passava, ele sentia o peso de sua decisão, mas também a certeza de que nunca poderia fazer mais. Ele tinha perdido, mas talvez fosse necessário perder tudo para, de algum modo, aprender a valorizar o que realmente importava. Foi quando, em uma tarde chuvosa, que Carla decidiu procurar Henrique. Ela não sabia se isso era o certo a fazer, mas algo dentro dela dizia que precisava entender o que havia acontecido, precisava encontrar algum fechamento. Ela sabia que nunca mais poderia voltar ao passado, mas queria compreender o presente, talvez, o futuro. Chegando à casa de Henrique, ela foi recebida com frieza, mas também com um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele estava ali, em um canto da casa, olhando pela janela, como se esperasse a tempestade passar. Quando seus olhos se encontraram, houve um momento de entendimento mútuo. Não havia mais rancor, nem mágoas. Ambos haviam sido vítimas de um sistema que, por muito tempo, os fizera acreditar que o amor poderia ser substituído por poder e status. «Por que você fez isso?» perguntou Carla, sua voz calma, mas firme. Ela não queria mais saber dos bens ou da riqueza. Ela queria entender o que havia se passado pela mente dele ao abrir mão de tudo que ele tinha construído por anos. Henrique olhou para ela, sentindo o peso da pergunta. «Eu não sei, Carla. Eu só sei que, quando você me disse que queria o divórcio, algo dentro de mim quebrou. Eu percebi que não era a vida que eu queria. Eu não queria perder você, e o que me restava era dar a você a liberdade que você sempre procurou. Eu te tratei mal, e agora não tenho mais nada, nada além do arrependimento». Carla, olhando para ele, sentiu uma mistura de emoções. Ela nunca imaginara que ele fosse capaz de algo tão radical. A dor ainda estava ali, mas, ao ver o homem que um dia amou se desmoronando diante dela, uma sensação de compaixão começou a crescer dentro dela. Ela sabia que não podia voltar no tempo, mas sabia também que o sofrimento dele não poderia ser comparado ao dela. Ambos haviam perdido algo valioso, mas ela não queria mais viver com amarras. Ela precisava seguir em frente. Não por ele, mas por si mesma. «Você me fez sofrer, Henrique. Mas eu não preciso mais disso. Eu sou forte o suficiente para seguir em frente. Você tomou a decisão que achou certa, e agora é hora de nós dois começarmos a reconstruir nossas vidas, separados». Henrique, com o coração pesado, aceitou suas palavras sem resistência. Ele sabia que, por mais que tentasse, não havia mais espaço para ele na vida de Carla. Ela estava partindo para um novo capítulo, e ele ficaria ali, com o que restava de sua antiga vida, tentando entender a magnitude do que havia perdido. Ela se levantou, pronta para deixar aquela casa para trás, mas não sem antes dar um último olhar para o homem que um dia foi seu marido. Eles trocaram um olhar silencioso, como se, finalmente, ambos tivessem compreendido a dor e a perda que os unira, mas também a necessidade de seguir caminhos separados. O arrependimento de Henrique seria sua companheira para o resto de sua vida, mas a liberdade de Carla seria a chave para o futuro dela. Ela havia encontrado a força de recomeçar, de viver por si mesma, sem precisar carregar o peso do passado. E, enquanto ela caminhava em direção a um novo começo, Henrique ficou para trás, contemplando a tempestade que se abateu sobre ele, sabendo que nunca mais seria o mesmo. Após a separação, os dias se arrastaram lentamente para Henrique e Carla, como se o tempo, de alguma forma, tivesse se desacelerado para permitir que ambos absorvessem as profundezas de suas próprias escolhas. Enquanto Carla encontrava sua força e reconstruía sua vida, Henrique, imerso no arrependimento, tentava, de forma silenciosa, encontrar sua redenção. Mas em seu coração, sabia que o verdadeiro perdão só poderia vir de uma ação sincera e transformadora. Os primeiros meses foram difíceis para ambos.
Carla se afastava cada vez mais do homem que havia sido seu marido, e Henrique, sem saber por onde começar, buscava encontrar um propósito maior. Ele sabia que não podia mais voltar atrás, mas havia algo dentro dele que pedia para que ele mudasse. Algo que, se fosse verdadeiramente transformado, poderia gerar a paz que ele tanto procurava. Em um dia qualquer, Henrique, já cansado de se esconder do mundo e de si mesmo, decidiu que precisava dar o primeiro passo para se reconectar com a humanidade, talvez com Carla, mesmo que isso não significasse reatar o casamento. A dor de sua própria solidão era uma força motivadora, mas ele sabia que não poderia mais continuar em silêncio. Foi em um evento comunitário que Henrique teve o primeiro vislumbre de mudança. Ele decidiu doar parte do seu tempo e recursos para uma instituição de caridade que ajudava pessoas que passavam por situações de abuso doméstico e abandono, algo que, de algum modo, tocava profundamente seu coração. A sensação de fazer algo genuíno, por alguém, sem esperar nada em troca, foi um primeiro sinal de que a transformação era possível. Ele sentiu que estava finalmente começando a limpar as cicatrizes que ele mesmo havia causado. Mas o maior movimento de mudança aconteceu em uma manhã fria de inverno, quando, sem mais forças para evitar o que sentia, ele escreveu uma carta para Carla. Não era uma carta pedindo perdão, mas uma carta de agradecimento. Agradecimento pela força que ela tinha lhe mostrado, por não ter se entregado à dor, por ser um exemplo de coragem para ele, e por ter sido uma parte tão importante de sua vida, mesmo que a jornada dele estivesse chegado ao fim. Com as mãos trêmulas, Henrique a deixou na caixa de correio da casa onde ela agora morava. Não sabia se ela léria, ou se aquilo sequer significaria algo para ela, mas ele sentia que não poderia mais se esconder. A carta foi, para ele, a maior demonstração de transformação, de alguém que, no passado, havia tentado controlar e manipular, mas que agora estava pronto para soltar e deixar ir. Semanas se passaram, e a vida de Carla parecia seguir seu curso. Ela encontrou paz no simples ato de cuidar de si mesma, de descobrir quem realmente era. As feridas ainda estavam ali, mas a dor já não era mais tão intensa. Ela tinha seus próprios projetos, seus sonhos e, acima de tudo, a capacidade de olhar para o futuro com otimismo. Foi em uma tarde ensolarada de primavera que Carla, ao abrir sua caixa de correio, encontrou a carta de Henrique. Por um momento, hesitou. Ela não sabia o que esperava dela, mas algo a fez abrir o envelope e ler cada palavra com calma. A leitura tocou profundamente. Era um homem diferente do Henrique que ela conhecera, alguém que não tentava mais se esconder atrás de desculpas ou orgulho. Ele estava tentando, genuinamente, se redimir. Naquele momento, algo dentro de Carla mudou. Ela sabia que nunca mais poderia voltar ao passado, mas também sabia que o perdão não era algo que ela precisaria oferecer para Henrique, mas algo que ela precisava dar a si mesma. O peso da mágoa começou a desaparecer, e ela percebeu que, embora o amor dele estivesse terminado, o aprendizado e a evolução que vieram dessa experiência não precisavam ser destruídos. Carla não foi até Henrique imediatamente. Ela precisava de tempo para processar tudo o que sentia. Mas, alguns meses depois, quando ambos já estavam em um lugar mais sereno, ela decidiu procurá-lo. Não com o intuito de retomar a relação, mas de encontrar a paz que ela sempre procurou. Henrique estava no mesmo lugar de antes, mas agora, em um estado mais simples e humilde. Ele parecia diferente. O homem que ele havia sido, obcecado pelo poder e pelo controle, dava lugar a um ser humano mais autêntico e consciente de seus erros. Eles se encontraram em um café simples, em uma rua tranquila. Ambos estavam nervosos, mas sabiam que esse encontro seria decisivo para suas vidas. O diálogo entre eles foi mais breve do que imaginavam. Não havia necessidade de palavras grandes ou gestos grandiosos. Eles apenas se olharam e, sem dizer uma única palavra, o entendimento se instalou entre eles. Ambos have I am mud ado. Ambos haviam aprendido. E, mais importante, ambos haviam encontrado a força de seguir em frente, separados, mas com a paz que a aceitação de suas próprias falhas podia trazer. Henrique, com um sorriso tranquilo, disse: "Eu nunca poderei mudar o que fiz, mas sei que,
Se um dia você puder olhar para trás, verá que o que aconteceu entre nós não foi em vão. Eu te agradeço, Carla, por tudo. Carla sorriu de volta, agora sem rancor. Eu também. Acho que, no fim, aprendemos a amar de maneira diferente. E isso é tudo o que precisamos. Os dois se levantaram, e com o último olhar, cada um seguiu seu caminho. Carla agora caminhava com a certeza de que havia encontrado sua verdadeira liberdade, e Henrique, embora ainda em sua jornada de transformação, sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. E assim, ambos seguiram suas vidas, não mais como vítimas de seus próprios erros, mas como pessoas que finalmente haviam se perdoado, e, ao fazer isso, haviam encontrado a felicidade em sua forma mais pura e simples.